Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio do Fé em Minutos. Estou aqui com a Tatiana, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre oração. Você que é jovem, você que tem alguma dúvida sobre oração, a importância de orar. Nós vamos trazer esse episódio hoje para te esclarecer isso e quão importante é. Então Tatiana, se apresenta, por favor, fique à vontade. Eu sou a Tati, a mãe da Lara. Na verdade, não só da Lara, tenho 4 filhos, todos já adultos. E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher de oração. A minha casa é uma casa de oração, tem sido assim, porque eu tenho entendido a necessidade da oração neste tempo. Então, nós vamos começar aqui com algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como começou a sua caminhada de oração e o que despertou em você o chamado pela intercessão? Na verdade, eu tenho aí uma longa estrada, algum tempo de evangelho. Diria que em torno de 20 anos, talvez. Mas o início foi um início muito superficial. Durante muito tempo, a minha caminhada com Deus, ela era baseada numa religião, num estado religioso de ser. Eu precisava cumprir alguns compromissos que eu assumia, e todos os compromissos que eu assumia, eles tinham uma justificativa. Eu estava fazendo para Deus, eu estava trabalhando para o Senhor, eu estava trabalhando para a obra. E aí eu me mantinha, por muito tempo eu fiquei num lugar raso, num lugar sem muito entendimento. Depois de um tempo, quando nós tivemos uma situação que eu acredito que muitos já passaram, que foi sair de uma igreja onde eu congreguei 13, 14 anos, e eu me vi sozinha, me vi quebrada, eu disse: Senhor, o que é isso? E durante algum tempo é como se eu não me encaixasse mais. Eu comecei a visitar lugares, visitar igrejas, porque a gente precisava congregar, e eu visitava lugares fantásticos, com pregadores top, com palavra, e eu acabava não me encaixando nos lugares, eu acredito, por causa do sistema e da estrutura. Então eu percorri um longo tempo sendo visitante nas igrejas, e eu tive que buscar dentro de casa o Senhor, sozinha. E aí eu descobri aonde a oração poderia me levar, e aí eu chego onde eu tô hoje, onde a intercessão e a oração são a base e os fundamentos, muito mais do que a escrita. A palavra, ela é importantíssima, ela baseia, ela ensina, ela alimenta, ela traz aquilo, ela extrai de nós as propriedades, mas é na oração que tudo acontece, é através da oração que tudo acontece. Nós queremos chegar a lugares e muitas vezes nós não chegamos porque nós desejamos, mas nós não caminhamos para aquilo. Se eu sou amiga de Deus e eu não converso com Deus, Faz sentido. Como é que eu vou chegar em outros lugares, né? Então isso foi o que acabou me motivando e norteando, eu diria, a minha vida hoje. Glória a Deus. Sabe o que eu tenho percebido na nossa geração como jovens? A gente tem, às vezes, muita sede pela presença de Deus. A gente tem muita sede por aquilo que Deus pode fazer em nós. Mas eu vejo que a nossa busca é muito rasa, né? Justamente por essa era que a gente está da internet, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, e a gente não consegue, parece que para nós é uma coisa impossível gastar 30 minutos no quarto, 1 hora no quarto, e a gente fica já agoniado. E eu acho que a nossa geração, ela não sabe ouvir a Deus, né? Talvez a gente sabe conversar com Ele e não sabe ter aquele momento de silêncio, de escutar a voz dele. E eu queria que tu comentasse um pouquinho, tipo assim, por que isso acontece, sabe? Como é que a gente pode desfrutar mais tempo? Como é que a gente ouve a Deus? Eu diria que parte de uma decisão. Tu precisa decidir que tu vai ter um tempo com Deus, como tu decide muitas coisas na tua vida todos os dias. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, provavelmente tu já sabe o que tu vai fazer no teu dia amanhã, Sim. né? Tu já tem ali tua rotina, seja de estudo, de serviço, enfim. Sabe que ao meio-dia, provavelmente, às 13 horas eu vou almoçar. Por quê? Porque tu definiu o teu dia de amanhã. E aonde tu já incluiu um tempo com Deus. Aí tu espera tu ter um tempo sobrando para Deus. E Deus, ele não precisa sobrar do nosso tempo. Ele precisa que a gente faça isso como primícia, que a gente decida. Então eu, por exemplo, e eu sinto falta disso quando eu não faço, teve uma semana, acho que foi ano passado, não lembro agora exatamente, eu decidi que eu ia ficar 1 semana com o Senhor. Eu decidi que eu não ia pedir nada para Deus. Porque nós queremos um relacionamento baseado naquilo que Ele pode fazer para nós. Eu não quero ter um relacionamento com Jesus pelo que Ele pode fazer por mim, se Ele já fez por mim. Ele não vai morrer de novo. Né? Já morreu. Ele já se entregou. Tu acha que precisaria Ele vir e se entregar de novo e passar por tudo aquilo de novo para me dar algo? Ele não tem mais o que me dar, Ele me deu a vida.
Ele me deu a possibilidade de ser reconectada, de ser ligada com o Senhor. Então eu disse, Senhor, essa semana eu vou ficar contigo. E era uma semana que eu estava me sentindo muito vazia, e eu acho que isso acontece com todo mundo. Às vezes parece que a gente está tão distante do Senhor, e eu disse, eu vou ficar contigo. E eu entrei para dentro do meu quarto numa segunda-feira de manhã, e eu ia jejuar até às 17 horas. E quando chegou perto do momento de eu entregar o jejum, eu disse, eu não consigo. Eu quero mais. Bah. E esse dia eu não tinha escutado ele falar, porque ele não falou comigo. Mas a oração que eu fiz quando eu entrei no meu quarto foi, Senhor, não precisa falar nada, e eu vou ficar aqui até que o Senhor venha. E ele veio. E eu fiquei de segunda a sexta-feira, trancada dentro de um quarto, com a pia cheia de louça para lavar, com a roupa de todos de casa para ser lavadas. E eu disse, eu não vou fazer. E o bom lá de casa é que eles já conhecem, né? Então, quando eles abrem a porta do quarto, que eu preparo um canto para mim, num colchão no chão, com os travesseiros, eu durmo ali durante as orações. Como se o Senhor me desligasse em alguns momentos. Não tinha uma motivação, não tinha, eu só queria Ele. Eu só queria Ele, eu só queria Ele, eu só queria Ele. Isso veio depois de um estudo que nós fizemos com as irmãs. A gente fez um estudo das leituras do livro da Azusa e do País de Gales. Porque a gente fala em avivamento, e já houve avivamento. E por que não pode acontecer agora? A gente queria descobrir o que motivou o Senhor a derramar, a fazer tudo aquilo que Ele fez naquela época. E a gente descobriu, sabe o quê? Que Ele só quer a nossa simplicidade. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer tempo com a gente. E a gente fica brigando para ver quem tem mais membro dentro da igreja. As pessoas se apropriam da vida das outras. Se eu sou membro aqui, eu não posso ir ali. Se eu sou membro aqui, como é que... vocês não tirem fotos porque eu tô aqui hoje, porque o que vão dizer na minha igreja? Sim. É de Jesus ou é minha? Eu não tenho uma igreja. Jesus tem uma igreja. Ele não está preocupado com as placas que a gente coloca na frente dos prédios para dizer quem tem mais e quem tem menos. Então, é isso. E depois disso, a gente repete isso muitas vezes. Eu consigo entrar no meu quarto às 7 da manhã e sair às 7 da noite. E por mim, eu nem sairia. Ficava lá pra sempre. Se for em silêncio e ele estiver comigo, amém. É mais ou menos isso. E tu sabe que isso é uma coisa que eu vejo que o Senhor tá quebrando na nossa geração. Existe uma... Que nem tu falou. Eu sou de igreja tal, eu não posso ir na outra igreja. Por quê? De repente existe uma rixa, alguma coisa que nem fomos nós que construímos isso. Mas por causa dessa cultura, dessa coisa que a gente herda, a gente não consegue. E a gente teve uma vigília lá na igreja, onde a nossa igreja se reuniu com outras igrejas que existia não uma rixa, mas não existia aquela conexão. Por diversas outras falhas das igrejas, assim, como um todo, né? Da parte da minha igreja também. E a gente se reuniu. E foi um movimento de unidade. E ali o Senhor fluiu, né? Então eu fico muito triste quando eu escuto, tipo assim, mano, não posso ir na tua igreja. Porque fulano da minha igreja não vai gostar. Fulano, E eu vejo, cara, mas, tipo assim, a gente se adonou daquilo que é do Senhor, né? A gente acha que nós somos donos da igreja, do corpo de Cristo, mas não é. Não é. O problema é que a gente tem uma cultura que existe uma apropriação indevida da vida das pessoas. Sim. Então, uma instituição, e eu costumo, muitas vezes falo errado, porque eu me dirijo à igreja, e é preciso entender que a igreja, ela é perfeita, porque ela é o corpo, é a noiva do Senhor, e ela é perfeita. Mas existe uma instituição, um sistema por trás disso, que ele quer se adonar e se apropriar da vida das pessoas. A motivação eu não sei, se é pelo poder, se é pelo número, se é cultural, eu não sei o que acontece, mas eu não me incluo, eu não consigo fazer parte desse sistema. Sim. Porque quando eu penso em Jesus, eu preciso tirar os olhos de mim, eu preciso tirar os olhos da minha vontade. Às vezes eu vou lá e determino algo, e se não sair assim eu me frustro. Aonde eu dei a liberdade para o Senhor fazer? Quando eu entro para dentro do meu quarto e eu passo 12 horas, 24 horas, 48 horas com o Senhor, não tem como eu não ficar sensível às coisas que está acontecendo. Sim. Não tem como eu não sair dessa bolha, sabe? Que a gente vive numa bolha, na verdade, dentro de coisas que foram pré-estabelecidas, e nem sempre a gente concorda, mas a gente vive. Eu tive uma conversa com um amigo meu, o Natan, tá até aqui o Natan. A gente caiu num lugar onde a gente falou, cara, será que a gente realmente está vivendo o evangelho?
ou a gente está seguindo um sistema que, por causa de várias pessoas atrás de nós, isso foi implantado e a gente só está seguindo um sistema. Porque hoje em dia, né, existem várias linhas teológicas, né, por exemplo, calvinismo, arminianismo, etc. E todas elas têm bases muito ótimas para a palavra. Só que eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é tipo assim, ela não é. Mas eu vejo que a gente começou a criar a gente começou a distorcer a palavra de Deus, sabe, às vezes pra nós. E eu creio que isso interfere a maneira como nós vivemos igreja, como nós entendemos igreja, como nós nos relacionamos com o corpo. E como a gente consegue, eu vejo muita gente, né, infelizmente, o pessoal começa a estudar e tem que estudar. Tipo assim, tem que estudar. Se você quer estudar, estude teologia, estude sobre a palavra, é bom. Só que a maioria das pessoas que eu vejo, eles entram num lugar onde eles não estão mais entendendo sobre Deus. Eles estão colocando Deus numa caixa, sabe? Deus só pode fazer dessa forma. Ah, por quê? Porque é o que eu vejo, é o que está na Bíblia. Tá, mas o Senhor que está acima do tempo, o Senhor é soberano, Ele que te criou. Como é que tu quer ser a dona de Deus e tu falar o que Deus pode fazer ou não? Isso não existe, né? Próxima pergunta que eu tenho pra te fazer, quero que tu compartilhe qual foi a tua, que tu considera assim, a experiência mais impactante que tu teve com Deus num momento de oração. Nossa, gente, foram muitos. Escolher uma é difícil. Cada vez, sabe a medida do Senhor que é transbordante? Não tem como tu ter tempo com Deus, pra Ele. E não acontecer algo impactante ali. Mas vou contar um que eu compartilhei ontem durante a vigília, assim. E vou dizer, foram muitos, assim. Ontem eu falei um pouquinho ali sobre... Nós conversamos, na verdade, sobre os dons, né? São tantos dons que o Senhor tem para cada um de nós, e cada um de acordo com aquilo, tanto com o que pede, quanto que eu acredito com o seu perfil, né? E há muito tempo eu já tinha sido batizada com dons de línguas, e na época talvez fosse até uma moda que quem não falasse talvez fosse menos espiritual, e tal. Te confesso, assim, que é um dom lindo, maravilhoso, mas ele nunca gerou uma transformação. Sim. Em mim. E teve uma... Nessa semana que eu fiquei uma semana em jejum, né? Foram 5 dias à base de água, chimarrão e café. E eu pensava assim, amanhã, meio-dia, eu vou comer, porque eu não aguento mais. E amanhã, meio-dia, parecia que vinha algo que me saciava. Eu disse, mas nem tô com fome. Então, assim, o Senhor foi me alimentando durante todo esse tempo. E em um determinado momento, eu orei e o Senhor me levou a pensar nos dons e tudo. E eu tenho um desejo de que tu esteja aqui e diz assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e eu coloque a mão aqui e tu seja curado. E não por causa de mim, porque eu não sou nada, mas por causa dele. Se ele tá em mim, tu tem que ser curado. Ou eu creio na Bíblia e ela é verdade, ou ela não é verdade, né? Mas nesse dia, pensando nos dons, eu disse, Senhor, eu queria que o Senhor me entregasse um dom. Eu queria muito receber um dom, que é o de discernimento. Porque a gente vive num tempo de engano. Eu não sei, eu tô num lugar e às vezes as pessoas vêm compartilhar coisas comigo e eu disse, meu Deus, que estranho. E eu não quero sair julgando as falas de ninguém, mas eu quero saber onde eu tô. Tu sente... E eu preciso disso. E na hora que eu pedi, eu não consigo te explicar em palavras o que aconteceu no meu corpo, mas eu senti aquele dom entrando em mim. Eu senti como o Senhor disse, tá bom, eu vou te dar. E Ele me deu esse dom. Eu disse, eu recebi. E agora, o que eu vou fazer com isso, Senhor? Meu Deus! E aquilo me gerou algo, assim, então foi uma experiência incrível com o Senhor, tanto por entender que se a gente pedir com verdade, com propósito, Ele dá, Ele derrama, quanto, e agora, que responsabilidade eu tenho com isso? A partir desse fato, e daí não sou talvez a melhor pessoa para falar, mas se tu conversar com pessoas que convivem comigo, às vezes elas dizem, nossa, como eu queria ver uma situação e falar dessa forma, e ser tão... E daí eu fico pensando assim, mas não é eu. Sim. Foi um dom que eu ganhei, porque eu não tinha. Foi o Senhor que tem feito isso, e isso é para ser usado para ajudar pessoas. Isso não é usado para que eu seja... Ai, olha só, ela fala bem, vamos lá conversar com ela. Não é sobre isso. É para que o nome do Senhor seja engrandecido e pessoas sejam tocadas, curadas, que a revelação venha. E aí a gente volta no que estava falando da palavra. O texto, ele importa muito.
Ele é a palavra do Senhor. Sim. Mas o Senhor vem com revelação. Então tu lê aquilo ali e tu querer adaptar aquilo ali para tua vida, é a tua vida que tem que se adaptar àquilo ali. Exato. Não tu adaptar para tuas necessidades. E hoje a gente vê o que as pessoas justificando coisas com pedaços pequenos de textos que te dão a liberdade de fazer coisas que tu quer fazer, mas que tu nem sabe se o Senhor quer que tu faça. Né? Então, se o Senhor não vir, não falar e não revelar o que está escrito, muitas vezes a gente fica no raso. Eu não fico mais no raso, não aceito mais esse lugar, porque eu sei que tem águas profundas, porque eu sei o que o Senhor pode fazer, porque eu vejo Ele fazendo. Eu vejo eu perguntar uma coisa para Ele agora e daqui a pouco a resposta ali eu disse, ai Jesus, Acabei de perguntar. eu ainda me surpreendo com algumas coisas, né? E acho que vou me surpreender sempre. Glória a Deus. E eu vejo isso que tu falou, né? Sobre receber o dom. E agora? Porque às vezes a palavra fala, né? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Aí tu fica, tá, mas como é que eu tô pedindo um dom, mas como é que eu tô pedindo mal? Mas às vezes tu só quer aquilo pra dizer que tu tem, né? Porque, por exemplo, acho que hoje a gente levou o dom de línguas em um patamar assim, onde na própria palavra ele não tá. Porque o apóstolo Paulo fala, cara, o dom de línguas ali, procure os dons que edifiquem a igreja, porque o dom de línguas ele edifica o teu corpo, e é importante. Só que a gente colocou ele num lugar onde ele não tá, que é o topo. Então, tipo assim, que nem tu falou, tá todo mundo falando. Aí tu fica, mas eu não falo. Aí tu vai pedir pro Senhor dom de língua só pra tu falar também com a galera que tá falando. Aí quem entra, tá pedindo mal. Então, tipo assim, essa responsabilidade de entender, tá, beleza, o Senhor te entregou um dom e tu não tá usando esse dom, tem pessoas que precisam ser alcançadas ali e não vão ser alcançadas porque tu tá negligenciando o teu chamado. Então eu vejo que a nossa geração também, Satanás, acho que ele conseguiu pescar a gente não mais com as coisas do mundo, né? Chega um momento que a gente não cai mais com as grandes pedras. A gente cai com os tropeços, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Luciano Subirá, que é Até Que Nada Mais Importa. Não sei se tu já leu. Muito bom, né? E aquilo ali naquele livro, ele tem uma parte que ele explica onde, às vezes, a gente tá afastado de Deus, não por causa do pecado, mas por aquilo que a gente julga ser bom. O trabalho tá me tirando tempo. Os estudos estão me tirando tempo com Deus. E então, nas nossas justificativas, nas nossas boas intenções, digamos assim, a gente acaba deixando Deus de lado. E eu vejo que isso é um problema também pra nós, sabe? Porque a gente tá vendo isso. E a gente se justifica, né? Ontem também falando sobre isso, porque o que acontece? Deus sabe que eu preciso trabalhar. É óbvio que Ele sabe. Sim. Mas Deus sabe que agora eu preciso levar meu filho na escola, eu preciso fazer o almoço, eu sei que Deus sabe. Então eu vou dizer pra vocês, eu faço o almoço com Deus. Você tá lá. Tô lá mexendo as panelas e eu acho que é uma das horas que o Senhor mais fala comigo. Mas isso é um hábito, isso eu incluí ele dentro da minha rotina. Agora eu preciso sair da minha rotina e estabelecer um tempo pra ele. Sim. Então eu fazer com que ele caiba dentro daquilo que eu estabeleço pra mim é uma coisa. Agora eu dizer assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Agora é pra ti, eu e tu. Eu vou abrir mão das coisas e a gente chega na Marta. Cara, a Marta amava o Senhor. Eu não tenho dúvida de que ela amava Deus, mas ela não ficou com a melhor parte. Porque ela quis fazer, dar conta de tudo, e eu acredito que era pra mostrar pra Jesus ali, olha tudo que eu tô fazendo, Jesus, olha como eu sou boa, olha. Ela quis mostrar, ela quis fazer. Será que isso importa? Será que o Senhor está olhando por quanto eu estou fazendo? Será que Ele não está olhando para minha entrega? Eu parei tudo, eu silenciei tudo e agora eu vou te ouvir. Aí eu olho para Maria e as pessoas dizem, mas a Marta é necessária. E eu não acho que ela seja necessária. Porque eu acredito que a Maria também fizesse coisas. Porém, quando o Senhor chega, ela larga tudo e vai ter com Ele. Ela entendeu, né? Ela entendeu, né? E nos outros dias eu faço tudo, porque eu vou precisar fazer. A Maria Sim. também precisava. Mas quando o Senhor vem, quando Ele te chama, eu desligo o fogo do fogão, eu deixo a comida lá por fazer. E pessoal, olha só, hoje é a minuta pra vocês, peçam. Porque hoje o Senhor tá me chamando e eu vou pra lá. Eu consigo ouvir Ele me chamando? Eu dou tempo pra ouvir Ele me chamando? A sensibilidade, né? Esse lugar de intimidade é onde a gente consegue escutar a Deus, né? E isso só vai ser gerado no secreto. No secreto. A gente consegue treinar o nosso ouvido, né? Porque às vezes o Espírito Santo ele não vai falar de uma maneira gritante. A gente tem o exemplo de Elias, né? Na caverna. Veio o fogo, não tava no fogo. O terremoto, não tava no terremoto, ele tava numa brisa suave. A gente fala aqui também que o Espírito Santo ele vem às vezes como um sussurro, né? Então se eu ir pra ali na frente e eu sussurrar, talvez tu não vai me escutar, porque o sussurro fala de quem tá perto, né? Então a gente tem que estar nesse lugar, de estar perto do Senhor. E que nem tu falou, acho que isso é uma chave muito importante a gente entender. Onde, tipo assim, cara, às vezes a gente tá, tipo, tô louco pra chegar em casa pra ir no meu quarto e falar com Deus.
mas Deus tá ali, entendeu? Tipo, que nem você falou, tô fazendo a comida, Deus tá aqui. Tô indo pra faculdade, Deus tá aqui. E a gente desenvolver esse relacionamento com Ele, porque acho que essa é a vontade de Deus, né? Jesus ele não falava com o Pai somente quando ele ia se retirar pra orar. Ele tava a todo momento ligado. Tanto que ele via alguém e vai lá orar por aquela pessoa. E ele ia, porque tava vivendo uma vida no Espírito. E eu vi uma vez, acho que foi o Alessandro Vilas Boas falando, que Jesus não pode ser o primeiro lugar na nossa lista. Ele tem que ser a lista, onde nós escrevemos as nossas coisas, né? Então acho que é esse lugar que a gente tem que se encontrar. A segunda pergunta, né? Você já passou por períodos que parecia que Deus estava em silêncio? E que tu aprendeu nisso? Eu faço até hoje. Faço até hoje. Hoje eu entendo que o Senhor, ele fala de várias formas, inclusive no silêncio. Algumas vezes, normalmente quando ele está muito em silêncio, eu também silencio. Eu vejo muitas pessoas, quando o Senhor está em silêncio, desesperadas. Ai, o Senhor não está falando, eu estou orando e o Senhor não responde, o Senhor não fala, é como se estivesse vazia. Tá, mas o Senhor também fala no silêncio. Sim. Então silencia. Talvez seja o tempo que ele está dizendo assim, silencia. Silencia, para tudo, não toma decisões, não faz nada neste tempo, enquanto eu estou em silêncio. E aí quando eu penso em silenciar, eu faço o que eu amo fazer, eu entro para dentro do meu quarto, fecho a porta do meu quarto, não preciso nem chavear mais, que o pessoal já conhece, e eu fico lá. E às vezes eu já passei um dia inteirinho, só assim, ó, sentada, batendo o pezinho, porque parecia que ele não vinha, mas eu sabia que ele estava ali. Mas ele não queria falar, não precisa falar, tá comigo? Tá, então tá bom. Cara, começa a fazer sentido ao longo dos dias próximos, tu começa a entender aquele silêncio, e isso é uma construção baseada em algo muito íntimo, que talvez, se eu falar para as pessoas, mas que loucura, não, isso não faz sentido, não, mas para quem está vivendo isso faz sentido. E eu vou dizer, esse lugar ele está disponível para todo mundo. Ele está disponível para todo mundo, mas a gente precisa entregar. A gente quer receber e a gente precisa saber que a gente precisa entregar. Para te entrar e sair da água aqui no tornozelo, tu precisa dar passos. Sim. No profundo. Agora, como eu vou chegar lá? São perguntas que cada um vai ter que fazer para si e encontrar o meio de como o Senhor quer neste tempo. E aí, voltando àquele ponto que eu falei, cara, é muito difícil pra nós entrar nesse lugar, tipo assim, não, vou só ficar aqui. Porque daí tu já começa, tu tá lá, beleza, 5 minutos. Tá aí, tu vai falar nada. Aí tu fica assim, começa a se agoniar, que a gente não tá acostumado com isso, com esse silêncio, né? A gente tem o celular, daí a gente vai mexer nos celulares e a gente nem sabe com que a gente vai mexer. A gente entra no Instagram automaticamente, a gente entra no WhatsApp, nem tem ninguém. A gente fica assim, indo e a gente não sabe ficar em silêncio, cara. Eu vejo que isso é um problema nosso, né? E eu me incluo nisso porque é um problema pra mim. Tipo, de entrar no quarto e ficar ali... Mas é um problema pra todo mundo, foi um problema pra mim também. Por quê? Porque eu nunca tinha vivido a experiência. Sim. Então eu ficava 5, 10 minutos, nada acontecia, eu saía, eu ia cuidar da minha vida. Tá, senhor, outra hora a gente volta. Aí eu te digo que parte de uma decisão. Eu decido ficar, eu vou ficar. E se o senhor não vir, tudo bem, o senhor não é obrigado a vir, porque eu tô aqui dentro do quarto deixando um monte de coisa de lado. Mas eu vou ficar. Não tem como ele não vir. Não tem como ele não vir. Eu vi uma vez acho que foi o Brunão Morada falando. Ele pregou sobre Mateus 6,6. E ele trouxe uma visão que mudou a minha perspectiva sobre o secreto, né? Que ele falou, Mateus 6,6, né? E quando for orar, vai pro teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto. Então a gente não vai pro secreto pra ver Deus. A gente vai para ser visto por Ele. E a gente ter experiências é uma consequência de Deus estar ali. Mas isso foi um impacto na minha vida, porque eu entendi que não, tô indo lá para ver Deus. E quando aquele devocional não era, tipo assim, chorava, e não tinha uma revelação, eu achava que não tinha sido, tipo assim, hoje foi ruim o devocional. Hoje não rendeu. Só que quando eu entendi que eu tô indo lá para ser visto por Ele, porque quando a gente vai pro Jardim do Éden, é isso, né? Tipo assim, Deus ia até Adão. Adão não ia até Deus. Adão só se colocava lá. Não, eu sei que aqui, daqui a pouco o Senhor vem, eu vou lá. E aí a gente vai lá. E o Senhor vem. Então imagina, eu fico pensando assim, que eu vou muito além, né? Imagina, tipo assim, Adão lá, o Senhor tá vindo. E aí o Senhor vinha, e aí às vezes, tipo, talvez eles nem tinham uma conversa muito profunda, eles só estavam ali junto. Exato. Porque isso, quando eu entendi isso, a gente começa a entrar nesse lugar, tipo assim, a gente começa a ver Deus em várias coisas, né? A gente vai num lugar bonito, a gente começa a contemplar. Porque a criação revela o Senhor, né? Sim. E isso a gente desenvolve nesse lugar de intimidade, né? Quarta pergunta, né? Na tua visão, qual é a importância da oração na vida de um cristão? Base. É a base de tudo, relacionamento. Né?
Eu posso ser... E eu fui, durante muitos anos, eu fui uma cristã assídua, pontual, trabalhei bastante, visitei presídios, fui em asilos, fiz muitas coisas sem oração. Eu cumpria protocolos. Eu vivia a religião no sentido de que as coisas eram estabelecidas, existiam regras, existiam coisas, porque eu era cobrada do tipo, se tu não estiver fazendo, tudo bem, então tu não tá fazendo porque é pra Deus, e muitas vezes é pros homens. Sim. As coisas. E eu vivia assim por muito tempo, e aí as coisas não faziam sentido. No fundo, nada faz sentido. Tu acaba te olhando naquele lugar, tu não é transformado. Existe uma transformação. Eu diria assim, ó. O evangelho, ele, no mínimo, ele vai gerar uma transformação social. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que falava palavrão já não fala mais tanto palavrão. Ele gera essa transformação. A gente falou sobre isso ontem. Ele gera uma transformação social em quase 100% das pessoas que vão nas igrejas e que vão com o interesse de ouvir e de aprender. Mas eu quero ir além da transformação social. Isso é importantíssima, mas eu quero ir além da transformação social. Eu quero uma transformação de caráter. Eu quero ser moldada aqui dentro. Eu não quero socialmente ser uma pessoa, olha, ela é vista, ela vai na igreja, ela cumpre todos os protocolos. Eu não quero ser uma mulher de protocolo. Eu quero ser uma mulher de intimidade. Eu quero ser uma mulher que vai quebrar o protocolo se o Senhor não estiver naquele protocolo. A gente engessa o Senhor, a gente coloca ele dentro de um gesso, a gente molda, e quando a palavra diz que nós precisamos ser moldados. Nós somos o barro, ele não é o barro, e a gente quer moldar ele de acordo com a nossa vida. A palavra não fala sobre isso. Eu sou um barro, eu estou disposta a ser moldada, e isso dói. Sabe que eu vejo pessoas que não querem ser curadas? Sabe por quê? Porque vai doer. Porque vai ter que enfrentar suas dores, porque vai ter que sair do lugar onde se acostumaram a estar. E a gente trabalha muito com mulheres, a gente fala muito com mulheres, principalmente com mulheres, e é muito difícil de sair de lugares. Por quê? Porque eu quero moldar o Senhor da forma que ele precisa entrar aqui dentro desse quadrado. E às vezes uma construção, né, de uma vida inteira. Então não vai ser do dia pra noite, né? Exatamente. E eu vou te dizer assim, ó, eu particularmente vivi muito tempo sem oração. Hoje minha vida não faz sentido se não tiver oração. E talvez eu não paro todos os dias dentro do meu quarto. E isso me dói. Quando eu não fico, me dói. Eu tive um mês bem agitado, totalmente fora dos protocolos, da rotina, daquilo que já é. E isso me dói. Me dói. E não só em mim. As pessoas que andam comigo, porque isso faz toda a diferença. Quem anda contigo. Sim. Pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que vão te levar para esses lugares. Eu tenho um grupo de mulheres que a gente caminha juntas, que uma suporta a outra em todas as coisas e uma incentiva a outra. E uma quer buscar mais do que a outra. Então, assim, são mulheres sedentas por Jesus, pela intimidade, pelo tempo, que compartilham desse lugar, né? Então hoje uma vida sem oração para mim não faz sentido. A gente vê também nos discípulos, né, de Jesus, que o Senhor tinha 12, né? Mas existiam os 3 ali que eles eram íntimos, né? E existia um porque existia do coração dele. Queridinho, né? O amado. Ele mesmo escreveu, né? Então tinha moral pra falar. E porque tu vê que Jesus, ele não mostrava as vulnerabilidades dele pra todo mundo, né? Eu vejo que, tipo assim, um líder, ele tem que ser vulnerável. Só que existem lugares onde tu pode compartilhar tua dor, e existem lugares que não. Porque eu vejo que, tipo assim, talvez se Jesus chorasse ou demonstrasse fraqueza na frente de todos os discípulos, talvez aquilo ali impactar muito de forma negativa alguns. Mas chega um momento que tá os 3 ali, que tá lá no jardim e fala, gente, minha alma está angustiada. E o Senhor, como é que eu posso explicar? Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele não precisava passar. E eu vejo que, cara, ele se colocou nessa fragilidade. Tipo assim, gente, minha alma tá como pra morte. Imagina, abrindo pra vocês. Exato. Imagina os discípulos vendo, tipo assim, o que resta pra nós então, né? Se o mestre tá assim. Mas eu vejo que o Senhor, ele queria ensinar algo, né? Porque a tua fragilidade vai conectar com as pessoas. Imagina se Jesus, ele andasse e ele só falasse que ele é o bonzão. Olha só, curei a multidão hoje, multipliquei os pães. Né? Então, no máximo, se a gente compartilha as coisas que a gente faz, as pessoas vão tipo assim, não, amém, mano, glória a Deus. Mas se eu chego pra pessoa e falo, olha só, eu também sangro, eu também sou vulnerável.
eu também passo por dificuldades. Aquilo ali conecta. Então eu vejo que o Senhor deixou esse exemplo pra nós, né? Tipo assim, cara, por mais que tu seja, eu falo, cara, quem é? E ponto final, né? Que nem eu vejo, cara, se a pessoa tem um chamado pra liderança, não precisa ficar assim, ó, eu sou o líder, a todo momento querendo assumir alguma coisa. Não, as pessoas vão reconhecer isso em ti. As pessoas vão te puxar pra falar, não, vamos trazer isso aqui pra fulano. E é natural. Então, quando a gente entende esse forjar de Deus, tipo assim, não, cara, seja vulnerável. Tu não vai ser fraco por ser vulnerável. Não, tu vai ser forte, na verdade. Tu tá expondo essas feridas para aquelas pessoas. E eu vejo que a gente buscar esse lugar no Senhor, onde nada mais importa, é importante. Porque hoje, tipo, me constrange. Tu fala, tipo assim, quando eu não tô lá, eu sinto dores, eu sinto, tipo assim, tu tá em águas profundas, né? E águas que eu não alcancei ainda essas águas. Tô caminhando, mas eu tô indo pra esse lugar, né? E te ver assim é uma inspiração, porque eu vejo, cara, existe mais. Existe muito mais, entende? A gente tá, às vezes, tão acostumado com uma performance na igreja, né? A gente bate muito nessa tecla aqui. A gente não quer performar. A gente vê ministros de louvor performando no altar. A gente vê o pregador performando no altar. E daí a gente volta naquela passagem, né? Que no fim dos tempos, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Qual que é a resposta, Senhor? Eu não te conheço. Porque o Senhor não nos chamou para estar em cima de altar primeiramente. Ele nos chamou para ter comunhão com Ele. Então é o primeiro chamado, né? Estar com Deus. O resto é consequência da gente ir e fazer. Mas eu vejo que isso é muito fácil a gente se perder. Então como tu acha que, tipo assim, a gente consegue manter o nosso coração no lugar? Porque eu vejo que às vezes é muito fácil realmente a gente se perder. Muito fácil. Eu tô lá na igreja e daqui a pouco 2, 3 cultos eu já entro no automático de novo. Então como é que tu acha que a gente consegue manter esse coração a todo momento, tipo assim, não, eu não faço isso pra performar, eu não faço isso pra me aparecer, eu faço isso porque é do Senhor e Ele tá aqui. A gente pode pensar na fala de João Batista, né? Que o Senhor cresça e que eu diminua. O problema é que a gente quer crescer. A gente cresce e isso é humano, né? É a nossa raiz, né? É do ser humano, né? Eu acho que todas as vezes que eu oro, eu digo, Senhor, quebra em mim todo o orgulho, todos os aplausos, e eu nem recebo porque eu tô num espaço desse tamanho, né? Mas ainda assim, às vezes a gente tá num lugar e diz, nossa, tua pregação foi top. Olha só como tu falou, e às vezes tu recebe elogios, aquilo às vezes me envergonha, mas não num sentido ruim, sabe? Num sentido, não sou eu. É o Senhor. É Ele. Lá na igreja, eu aprendi com o meu pastor, né? O pastor, ele prega e geralmente ele faz isso todo culto, mas geralmente ainda quando é mais forte, que o Senhor faz um mover, ele sai do altar e fala, Senhor, toda a glória aqui é tua, né? E ele não deixa, tipo... Porque mais perigoso do que as críticas é os elogios, né? Os elogios. A gente começa a aceitar isso. E esse lugar de poder que a gente... De visibilidade, sabe? Eu vou te dizer assim, eu acabei me tornando líder sem querer. Sim. Não é sem querer por acaso. É sem querer, sem ter vontade. Sem planejar, sem almejar este lugar. Eu sempre gostei de ficar no último banco para não ser vista. Só que aprove ao Senhor. Num tempo me tirar desse lugar de que eu não era vista, e eu tentei me esconder muito tempo, tentei fugir muito tempo disso, sim. Hoje eu já aceito esse lugar, com muita humildade. Sim. Sabendo que eu não tenho capacidade para estar onde eu tô. E que se o Senhor todos os dias não vir sobre mim, eu não consigo. Se eu tirar os olhos dele, eu não vou conseguir aconselhar as pessoas do que elas precisam. Daí vai ser, às vezes eu digo assim, gurias, olha só, eu tô falando o que eu acho. É uma opinião da Tati, Deus não tá me falando nada. E aí eu corro um grande risco de errar e de acertar, né? Mas se ele não tiver, se eu não buscar ele, se eu não entender, a minha mente ela precisa ser mudada. Eu preciso entender que não sou eu que faço verdadeiramente mais do que um discurso. Eu posso estar aqui dizendo pra ti hoje, não é eu que faço, é o Senhor. Sim. Mas não é sobre o que eu tô falando, é sobre o que eu tenho esse entendimento, né? E aí eu volto para aquele lugar lá do início da conversa sobre o sistema se apropriar da vida das pessoas. Não tem como se apropriar das pessoas, das amigas de Jesus, das Marias. O sistema não se apropriou dela ali. Sim, tentou, mas não conseguiu. Ele tentou. Ela foi até criticada, né? Quando ela derrama lá e por causa do valor financeiro do perfume. Mas ela não olhou para o sistema. Isso é gerado na intimidade, nas decisões diárias. Tem dias que eu me sinto vazia. Tem dias que eu
eu olho e faço tudo errado. Isso acontece comigo e vai acontecer com todo mundo, gente. Não busquem nos outros e não busquem a perfeição, porque ela não existe. Quer dizer, ela existe, ela é Cristo. Sim. Mas não se conformem também em viver só isso. Eu quero mais, Senhor, e eu vou viver mais. Existe. Ponto. O que eu preciso? Aonde eu preciso estar? Qual é a leitura que eu tenho que fazer? Eu quero sair da letra. Eu quero sair da letra porque os religiosos da época mataram Jesus. Eles conheciam todas as leis. E mais do que todo mundo, né? Exato. E o que eles ganharam com isso? Eles tiveram intimidade com Cristo? Tendo ali lado a lado? Não. Crucificaram, né? Como é que tu falou? Então não é sobre isso, sabe? É sobre aquilo que é gerado dentro de nós. Só que a gente precisa ter um coração aberto para mudança. Sim. Eu preciso abrir mão de coisas, né? Quando a gente fala, em algum momento ele falou sobre o pecado, eu vivi muito tempo dentro da igreja ouvindo muitas pregações sobre o pecado. Hoje eu não falo sobre o pecado. Eu falo sobre Cristo. Sim. O pecado, ele é impossível de ser vencido por mim. Cristo é capaz de fazer com que eu vença o pecado. Então, quando eu olho para Cristo e eu vejo no amor, eu não foco mais no pecado. E o pecado, ele vai. Foco, e daí, quando eu olho para aquilo, eu disse assim, ai, não. Isso, não quero, porque eu não quero depois eu entrar no meu quarto e ver o Senhor triste comigo por causa disso. E não é por culpa, não é por condenação. A gente vê pessoas condenando as outras. Quem sou eu para dizer, tu é de Deus, isso é de Deus? Eu tenho medo desse lugar. Eu disse, Senhor, quem sou eu? Eu não sou tua porta-voz. Tu não me disse assim, vai lá e fala isso. A menos quando ele manda. E aí, quando ele manda, a gente entrega, né? Ponto. Fora isso, quem sou eu pra te olhar se tu bebeu, se tu saiu, se tu... Isso é um problema teu. É tu e Deus, né? É tu e Deus. A gente tá aqui, eu tenho que cuidar da minha vida com o Senhor. É isso que me cabe. E ser instrumento na vida de pessoas. E ser uma intercessora, ser uma mulher de oração. E pra mim é isso que importa. E tu vê que às vezes a gente acha que não, mas a nossa voz tem muita importância pra muita gente, né? Que nem tu falou. Às vezes eu vou estar eu ali e é perigoso eu aconselhar alguém. Porque tem pessoas que levam a nossa opinião muito à risca, né? Então isso é perigoso. Tu não tá sensível a Deus. E eu vejo que a gente... É muito fácil a gente ir pra esse lugar também. Muito. De tipo assim, eu sei. Eu sei. Eu sou... Vem, isso aí, irmão, isso aí não é de Deus. Aí tu começa, que nem a gente falou, colocar Deus numa caixinha. A gente não foi chamado pra colocar Deus numa caixinha. A gente foi chamado pra entrar na caixinha de Deus, né? Eu e o Gustavo, a gente brinca. A gente tá numa maquete, né? É a maquete do Senhor. O Senhor que manda ali, a gente só tá aqui, a gente vai fazer o que Ele quer. E eu vejo que a gente tendo esse entendimento, a vida fica até mais leve, sabe? Porque a gente não precisa sustentar uma imagem. A gente só tá aqui pra ser aquilo que o Senhor nos chamou. E eu gosto muito de João Batista, que tu tinha comentado, né? Quando pergunto pra ele, tu é o Cristo? Tu é aquele que admite na sua voz do que clama no deserto. Ou seja, nós não somos chamados pra ser o destino, a gente é um ponto de referência. A gente não, aqui tá Cristo? Tu é Cristo? Não. Eu sou, ali tá Cristo, ó. Aí tu começa a direcionar. E que nem tu falou do sistema, as pessoas estão fazendo discípulos pra elas mesmas. Eu tenho um pezinho atrás quando a pessoa fala assim, esse aqui é o meu discípulo. É teu discípulo? Não é o teu discípulo, é o discípulo de Cristo. Então as coisas começam a desandar, que a gente falou, as pessoas se adonarem uma das outras, porque não, esse aqui é o meu discípulo. E se tu não pode falar com ele, porque eu que discipulo ele. Onde é que a gente começou a caminhar para esse lado? Claro, é uma construção de anos, né? Não começou em nós. Mas eu vejo que o Senhor tá quebrando aos pouquinhos isso, sabe? Se tu pegar o livro... Ontem eu li uma partezinha dele. Tanto do País de Gales quanto do Azusa. Eles começam, logo nas primeiras folhas, eles falam sobre performance, sobre grandes pregadores. É claro que naquela época não tinha a informação e o alcance que se tem, né? Mas a gente está falando do contexto da época. Grandes pregadores, performance, grandes igrejas, muitas igrejas, mas faltava presença. Tinha se perdido a mensagem. A gente está falando de coisas de mais de 120 anos atrás. Imagina. Então isso não começou aqui. Sim. É algo que já vem sendo construído ao longo desse tempo todo. E por que aconteceu o avivamento? Porque pessoas disseram não para isso. Disseram, tem mais água para subir aí, vamos pro joelho, vamos ser submersos dessa água. Não se contentaram com aquilo. E eu acho que esse é o lugar. É não se contentar com o que a gente tem, porque tem muito mais. Sim. Porque as águas, elas são profundas e é uma fonte inesgotável. Então eu acredito sim que a gente
tem lugares para ir e a gente precisa se dispor e se abrir para isso. Qual a diferença de uma pessoa que simplesmente ela ora, mas uma pessoa que vive uma vida? A oração é aquela oração básica, né? Senhor, obrigado pelo meu dia, eu te agradeço por isso. Ou então quando a gente acorda ali de manhã, Senhor, que meu dia seja nas tuas mãos, o Senhor está no controle dele. Aí eu orei assim, 7 horas da manhã, Senhor, o meu dia está no controle, tu tá no controle. Mas aí eu já pego a minha agenda e já saio fazendo aquilo que eu planejei. O Senhor tá no controle? Não. Ou tu tá no controle? Sim. Sabe o que é entregar o controle de algo pro Senhor? Entregar o controle de algo pro Senhor é dizer, não tenho script, eu planejei isso. Mas o meu dia pode acontecer todas as coisas aqui dentro se o Senhor mudar. Sim. E aí tu vai, conforme tu vai tendo entendimento e intimidade, tu vai ficando sensível a essas coisas. Agora eu vou te dizer assim, existe a oração, essa oração básica, e existe uma oração de intercessão. Quando eu oro por alguém, eu estou intercedendo por alguém. Se eu vou orar pela saúde de alguém, uma oração de intercessão por saúde. Fulano lá perdeu o emprego, ora, vamos orar por ele, a gente está intercedendo por ele, né, por isso. Então tem muitos tipos de oração de intercessão. Existe uma que é a que eu mais gosto, porque a gente vê a gente tem experiências incríveis com o Senhor, que é a intercessão na área da libertação. Porque tem pessoas que vivem ciclos repetitivos, eu diria, de cativeiros. Às vezes tu tá doente, tu tá com uma dor de garganta e a gente vai orar e o Senhor vai vir e vai, né, vai conduzir ali e tu vai ser curado em nome de Jesus. É físico. Às vezes os problemas, eles são espirituais, eles têm raízes profundas. Sim. E aí a gente entra em intercessão, a gente diz que a gente se coloca na brecha por outras pessoas, às vezes pessoas que a gente nem conhece. Quando a gente faz isso, e aí eu digo que essa é pelo menos para nós, como funciona com a gente, nós temos um grupo de intercessão na igreja. É um grupo extremamente fechado. Existe ali um lugar de confiança, onde a gente não pode sair e falar para as pessoas o que a gente viveu ali e dar nomes, porque são coisas de intimidade que o Senhor nos mostra. Existem reuniões de oração. A gente vai lá e a gente ora, tá todo mundo orando e tudo bem. Né? Então só que hoje a gente consegue separar um pouco essas coisas. Tem orações que elas são específicas e que elas são para alguns momentos reservados. E nós já vimos o Senhor quebrando o cativeiro, o Senhor nos mostrando quase que em tempo real coisas que estavam acontecendo. Eu tenho um exemplo para dar assim muito recente de uma pessoa que o Senhor nos mostrou numa reunião de intercessão que ela queria se matar. E o Senhor deu uma visão para mim. Eu não tenho dom de visão, eu não vejo, eu sinto, as coisas elas se formam dentro da minha cabeça, assim. Quando vê, tá ali dentro. Mas tem irmãs, a maioria desse grupo, elas têm, o Senhor mostra, o Senhor abre a visão delas. E uma das irmãs viram uma cena dessa pessoa dirigindo um carro em alta velocidade numa rua. Ela descreveu e nós anotamos isso. E nós não tínhamos contato com essa pessoa. E o Senhor falou e nos mandou voltar a ter contato com essa pessoa. Foi uma situação bem delicada na época. E nós buscamos essa pessoa e nesse momento, no primeiro momento, nós não falamos sobre isso. E o Senhor começou ali um trabalho de restauração e alguns meses depois, quando nós compartilhamos essa visão com essa pessoa, ela caiu num choro, num quebrantamento. Ela disse, teve um dia que eu peguei o meu carro, eu fui em tal rua, foi lá na rua da Fevale, lá por Sapiranga, e eu dirigi que nem louca, e eu subi num lugar, e numa garagem de uma empresa, e eu emboquei o carro assim, e eu queria jogar o carro lá de cima, e foi exatamente a visão que a irmã teve. Isso, sabe o que isso significa? O Senhor mostrando coisas, porque Ele tinha propósito na vida daquela mulher. Aquela mulher está tendo uma vida restaurada pelo Senhor. E nós somos os instrumentos que o Senhor usou para aquilo. Quando eu quero ser um instrumento, o martelo, que valor ele tem? Sim. O martelo é o grande martelo, ele é o melhor dos instrumentos, ou ele vai fazer a função dele, que é pregar, botar o prego para dentro? Por que eu quero ser um instrumento? Porque eu quero ser um grande instrumento, porque eu quero ser vista para todo mundo, ou porque eu quero que pessoas sejam alcançadas e que o Senhor
estabeleça os propósitos na vida das pessoas. Então é isso que a gente faz. Então tem reuniões de intercessão que eu e as mulheres são muito sensíveis, assim, e sentem exatamente o que tal pessoa está sentindo. Sim. Isso é muito louco. Essa conexão. Pra nós. É louco. Sim. Pra nós. Mas acho que pra todo mundo, né? Deve ser muito louco. E como a gente entrou um pouquinho nesse lado do chamado, eu vejo que às vezes a gente romantiza um pouquinho o chamado, né? Porque eu vejo o que a palavra fala, né? Assim, aqui muito é dado, muito será cobrado. Né? Então existe uma responsabilidade. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do chamado. Como é que eu realmente entendo? Porque a gente falou, né? Existem pessoas que Deus chama para um ministério público. E aquela pessoa vai ser uma referência. Aquela pessoa vai se tornar grande. Tem várias referências, né? Theo Hayashi, esse pessoal. Mas como é que eu mantenho meu coração seguro nesse lugar? Sabe? Como é que eu, tipo assim, tá, beleza, eu sei que o Senhor me chamou pra algo grande, eu sei que o Senhor vai me levantar, mas como é que eu mantenho meu coração seguro pra eu não ter escutado do Senhor, que nem a gente falou, né, a partada de música que eu não te conheço? Como é que a gente alinha o chamado com essa situação? É bem difícil, mas eu ainda volto pra intimidade, pras experiências que tu vive com o Senhor, né? Eu não consigo pensar de não viver para Ele. Então, todos os dias eu preciso trazer à memória as palavras que me trazem esperança e a palavra que é dele e que é por Ele. Eu preciso exercitar aquilo que está escrito. Eu preciso tirar os meus olhos da letra e trazer a letra para dentro de mim. Eu conhecer é uma coisa, eu viver é outra. Importante. Quando eu só conheço, existe uma grande possibilidade de eu ser levado com o vento para todos os lados. Quando eu vivo, é quase impossível. Eu não quero ser exaltada, eu quero que Ele seja. Eu não quero ser movida pelo que todo mundo está fazendo. Eu não quero ser vista e reconhecida por ninguém. O Senhor me tirou de uma igreja média, mas, né, com muitas pessoas, né, enfim. Ele me colocou num lugar que tinha 8 pessoas. E eu não era nada. Sim. Continuo não sendo, né? Mas eu não tinha nenhuma experiência. Os nossos pastores a 400 quilômetros de distância. Mas ele mandou que ali houvesse uma igreja. E eu disse, tá bom, eu vou ficar aqui, eu vou fazer com que tudo aconteça. Mas eu não vou pregar, não vou falar, eu só vou abrir, fechar, lá. Vou limpar, vou, né, receber as pessoas e tal. E o Senhor foi construindo algo. E eu vou te dizer, algumas vezes eu me chateei porque eu tive que pregar. Por exemplo, eu disse, olha só, eu lembro quando a gente combinou, eu disse que eu não ia pregar. Essa vez eu vou pregar, mas eu não vou mais pregar. Sim. Porque eu não fui chamada para isso. E aí eu percebi que o Senhor, Ele nos chama para muitas coisas. Pode ser que tenham chamados específicos, de acordo com os dons que o Senhor derrama. Sim. Mas tem lugares que eu posso estar. Eu posso me incluir. Eu não posso pregar a palavra do Senhor com dificuldade. Sim. Não tem um lugar de fala, mas a gente tá falando para 8 pessoas quando a gente começou. E eu comecei a me dispor, eu disse, tá bom, Deus, tu quer? Então tu faz, porque eu vou dizer sim, mas eu não sei fazer. E eu cuidei muito pra gente, e eu cuido, e as meninas que a gente caminha junto, e os homens também, eles cuidam muito pra gente não estar nesse lugar, não se perder, não perder a essência nesse lugar. Muito perigoso. Jesus, Ele é suficiente. Ele não precisa de mim. A palavra dele é suficiente. Não preciso de uma grande estratégia para pregar a palavra. Eu tenho que ter a palavra. Eu tenho que ter a sensibilidade de ouvir o que ele está falando nesse tempo. E eu tenho que ter um cuidado diário, eu diria, para eu não perder a essência. Isso vem com a intimidade. É sempre a mesma. Não sei se eu consegui te responder, porque tem muita coisa dentro da minha cabeça. Não, conseguiu. Mas é que não tem uma coisa óbvia, mas é que volta sabe? sempre, não né? Não tem uma receita, Sim. sabe? É a intimidade. É construído, não sei. Que conselho tu daria para um jovem que deseja desenvolver essa vida de oração? Por onde tu aconselharia ele a começar? Por uma decisão. Senhor, eu decido ficar 5 minutos contigo. 5 minutos já não vai mais ser suficiente. Ai, Senhor, eu vou ficar 40. Começa pequenininho, né? Jesus, minha semana vai ser super corrida, mas no sábado eu vou ficar 6 horas contigo. E eu não quero nada de ti.
Só quero estar ali. Só quero estar ali. Eu quero te entregar. Eu não quero que o Senhor... Eu não oro pedindo coisas. Eu não oro pedindo pro Senhor fazer nada. Claro que eu oro por pessoas, a gente intercede. Sim. Questão... Mas assim, pra mim, eu não tenho coragem. Tu já entrou num lugar onde... Coragem. Como é que eu vou pedir algo pra Ele? Tu entende que eu não tenho como pedir algo pra Ele? Eu não tenho como pedir algo pra Ele. Eu posso pedir, Senhor, fica comigo. Não me deixa desviar, não me deixa sair do caminho, não me deixa convencer pelas coisas do mundo. Mas é Ele, né? A gente gosta daquela canção, que eu acho que foi a canção difícil de superar aquela canção, que é Cristo, do Alessandro Vilas Boas. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Esse lugar de satisfação. Eu tô tentando encontrar esse lugar no Senhor ainda, né? Eu não cheguei nesse nível. Mas de tu encontrar a plena satisfação na presença de Deus. A gente se ocupa com tantas coisas, ainda mais nós jovens. Com quem que eu vou me casar? Qual faculdade que eu faço? O que eu quero pra minha vida, né? Mas eu vejo que é esse lugar que a gente tem que estar, sabe? Tipo assim, não, Cristo é suficiente, Cristo me basta. E a partir de Cristo, Ele vai guiando, Ele vai norteando. Só que eu, por mim, né, posso falar por mim, eu sou uma pessoa às vezes muito ansiosa. Então eu tô aqui 3 horas da madrugada, tô planejando o meu futuro. Eu tô querendo, não, vou fazer isso, daqui um tempo, isso, daqui outro. Só que às vezes eu sinto o Senhor me... Calma, vive o hoje, o agora. Eu tenho coisa pra ti agora já. E a gente tem dificuldade porque a gente tende assim, ó. Quando o Senhor fala pra nós que Ele tem uma coisa grande pra nós, a gente acha que isso já vai começar grande. Mas não, coisas grandes começam pequenas, né? A gente vê, tipo assim, lá em, acho que é Zacarias ou Jeremias, né? Não menospreze os pequenos começos, pois o Senhor ama ver a obra começando. Então a gente acha que, porque o Senhor falou pra mim que eu vou ter um chamado grande, eu já acho que aquilo vai startar quando eu já estiver lá. O que é grande pra ti? Pra mim, grande, eu considero estar ali na plenitude do chamado de Deus. Eu carrego uma frase comigo, que a humildade é tu se conformar, é tu estabelecer, tu reconhecer o tamanho que Deus te deu. Então, pra mim, é estar na plenitude do propósito, tá onde Deus quer que eu esteja. Numa igreja de 8 pessoas? Tá, mas se é ali que Deus quer que eu esteja, eu tô ali sabe? Pra mim é isso. O grande, ele pode acontecer num grande lugar, num pequeno lugar, nas coisas mais simples. O extraordinário, o grande acontece. E às vezes a gente fica esperando algo grande acontecer. Uma grande visibilidade, um grande espaço, um grande. É grande quando tu gasta 2 horas, não sei quanto tempo a gente tá aqui. Não sei, não faço a mínima. Do teu tempo para entregar pro Senhor. Sei. Sabe quantos jovens eu vejo fazendo isso? Pouquíssimos. Isso é grande. Talvez 5 pessoas vão ver que a gente tá falando, mas é grande porque 5 pessoas vão ver. Sim. Que tem um jovem que se dispôs a estar nessa hora da tarde, num sábado, numa estrutura improvisada, num café, para falar dele. Isso é grande. Sim. Grande é eu olhar como nós olhamos, nós sentamos ali antes e ficamos olhando para vocês e disse: uau, Jesus, são jovens, são jovens. O avivamento, tanto da Rua Azusa quanto do País de Gales, ele começou com jovens. Eram jovens. Os discípulos Nós oramos de Jesus, por jovens, eles foram chamados jovens, sabe? Eu me sinto uma velha jovem, porque eu não me contento com a... Eu tenho a alma de quem é sedenta como uma jovem por Jesus. Sabendo da minha idade Sim. E daquilo tudo que eu já vivi. E o de vocês está começando aqui. O meu começou no meu quarto, mas o de vocês está começando aqui. E tudo bem, porque Sim. nós somos diferentes. Mas o Senhor vai construir algo através da vida de vocês. Glória a Deus. Isso não pode parar aqui, sabe? Isso precisa continuar. E que vocês nunca percam o porquê. A essência é Jesus, é Ele. A estrutura é Ele quem traz. Tudo é por Ele neste Amém. tempo. Glória a Deus. A gente se encontra, pela fé que a gente está fazendo tudo isso aqui, né? E eu vejo que o Senhor tem algo especial, né? Acho que essa é a palavra, especial para nós, né? Na nossa geração. Então, às vezes a gente fala, mas será que Deus vai fazer na outra? Não.
gente tomar a responsabilidade, não, Senhor, faz na nossa geração. A gente quer participar. É o eis-me aqui de Isaías, não, Senhor, faz em mim. Se alguém precisa se levantar, eu tô aqui. Com medo, não querendo, mas eu tô aqui, entendeu? Com as nossas fraquezas. Eu vejo que esse lugar a gente tem que acessar no Senhor. Tipo assim, eu não sei, não tô pronto, não sei fazer. Eu também não. Mas eu tô aqui, entendeu? Mas a gente vê que o Senhor nunca chama alguém que tá parado. Sempre os homens de Deus, Moisés, Davi, todo mundo, tava fazendo alguma coisa. Davi tava no campo. Tava lá todo mundo meio que vivendo uma vida comum. E o Senhor falou, não, tu vai ser o rei de Israel. Aí imagina, tipo, se alguém chegar aqui pra ti e falar assim, não, tu vai ser o presidente da nação. E vir te ungir e tu falar. E aí o que acontece? Se a gente for lá estudar, a gente vê que Davi, só depois de, acho que, alguns anos, né? Não sei se foi 15 anos, só depois que ele foi assumir o reinado. E aí talvez a gente entre nessa crise de, o Senhor me ungiu. E a promessa. Mas amanhã eu tô aqui no pasto. E nada mudou. O Senhor me ungiu, mas amanhã eu tô na minha escola. O Senhor me ungiu, mas amanhã eu tô no meu trabalho, tô na minha faculdade. E aí entra nesse lugar. Se eu tô lá na minha faculdade e eu falo de Jesus pra alguém, já começou a obra que o Senhor tem na minha vida, né? Já começou. Então a gente vê que uma vez, né, compartilhando uma experiência que eu tive, quando eu tava voltando pra Jesus, eu tive uma experiência com Deus ali num culto e o Senhor me entregou uma chamada. Senhor, tu vai ser um pastor pra tua geração. Eu falei, amém. Glória. Aí só que daí depois de um tempo eu tava num devocional, eu perguntei muito sincero, eu falei, Senhor, eu vou ter uma igreja, então como é que funciona esse negócio? Aí o Espírito Santo ele falou assim, ser um pastor não é sobre ter uma igreja, é sobre ter um coração pastoral. E eu comecei, aquilo ali fez um boom na minha cabeça, eu falei, tá, calma aí. E aí naquela semana, o Senhor parece que foi mandando pra mim assim, a pessoas. E eu fui cuidando, e eu fui trazendo, e eu vi, cara, quando o Senhor te chama pra ser alguém, tu não vai ser, eu não sou um pastor quando eu for você consagrado a pastor. Eu já sou, entendeu? Jovem, tenho 18 anos, mas eu já sou, sabe? Isso não é desumildade. É reconhecer aquilo que Deus colocou no meu coração, sabe? Só que a gente tem que cuidar. Paulo fala assim, não subestime vocês mesmos, né? Tipo assim, não superestime, né? No caso, não se ache mais do que é. Aceita o teu tamanho. E eu vejo que isso é perigoso, sabe? A gente não tá contente com aquilo que Deus nos entregou. Se a gente for ver lá no Jardim do Éden, a raiz é isso. Vocês têm todas as árvores do jardim, come todas, mas tem uma que vocês não podem comer. E onde que Eva cai? Eva cai quando a serpente fala assim, tá, mas vocês não podem comer essa aqui. Ou seja, eles tinham muito, mas a serpente conseguiu trazer os olhos dele para o que eles não tinham. Então a gente vê vários assim, eu já vi, né, particularmente, um evangelista que ele não sei lá, ele foi abrir uma igreja. E ele abriu a igreja e ele entrou em profunda depressão, sabe, a igreja, tipo assim, para as pessoas machucadas, enfim, porque ele não aceitou o tamanho que Deus deu para ele queria mais. E a gente vê que isso começou antes até do jardim, com Lúcifer. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, ele queria mais, ele queria ser mais que o próprio Deus. E eu tenho esse temor, tipo assim, Senhor, cara, eu sei dos planos que o Senhor tem para mim, eu sei de onde vai me levar, só que se for para eu estar em tal lugar e não ter a tua presença, eu não quero, né, que a gente volta para Moisés. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês, vocês vão. Não, Senhor. Não. O que diferencia nós dos outros povos somente é a tua presença. Então eu não quero, cara, amém se eu chegar em algum lugar. E eu já tô nesse lugar que a gente falou, tá começando. Mas eu não quero estar lá e falar, Senhor, faz tempo que eu não sinto Deus. Eu chegar e eu aconselhar as pessoas pela minha experiência. Sabe que a gente pode cair nessa armadilha. Tipo assim, É muito fácil de cair. Eu tipo assim, já vi alguém passando por isso aí, faz isso aí. E vai dar certo. Isso que é o perigo, cara, vai dar certo. Porque a gente vê lá Moisés. Moisés, ele não entra na terra prometida porque desobedeceu. Quando que ele desobedeceu? Moisés, fala com a rocha. Na outra vez, anterior, Deus tinha falado pra Moisés, bate na rocha. Ele bateu o seu ar. Só que nessa vez, o Deus falou, fala. E aí Moisés não fala, ele bate, porque já tinha dado certo. E quando ele bateu, o pior de tudo aconteceu. Deu certo, entendeu? Deu certo. E a gente acha que por alguma coisa tá dando certo, o Senhor tá ali. Mas às vezes não. Então esse é um cuidado que eu tenho com o meu coração, né? Eu posso falar por mim, eu sei que a gurizada tem esse coração, mas eu posso falar por mim, né? Eu tenho esse cuidado, tipo assim, não quero estar em um lugar se o Senhor não estiver. Eu não quero ser alguma coisa se o Senhor não estiver comigo. Porque que a gente falou, proteger o nosso coração. Cara, não é eu. Se eu tô falando aqui hoje, glória a Deus, mas poderia ser qualquer outro jovem. Sabe? Poderia ser qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou especial. A gente fala, né? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem os seus filhos que buscam a Ele, né? Os íntimos. Então, se hoje a gente está aqui,
é porque uma vez eu decidi me colocar nesse lugar, né? E isso começou em 2023. Eu com 15 anos, e ali eu tava só vendo o chamado, eu tava no meu quarto, entendeu? Eu tava lá no meu quarto e o Senhor decidiu me chamar. E amém. Isso é bom porque eu entendo que não é meu, não é as minhas mãos que vão sustentar isso aqui. Porque a gente fica louco porque o Senhor vai colocando ideias, né? Ó, ora por um prédio, ora por isso, a gente fala, Senhor... Ai, adoro! Eu fico empolgado, mas eu fico assim, Senhor, tem 18 anos, né? Vamos aí, eu não tenho uma estabilidade tão grande financeira. Mas o Senhor ama fazer isso porque fala, tipo assim, cara, não é com vocês, cara. Tipo assim, fica só a hora aí. Porque quando a gente estiver num lugar desse, eu não vou poder falar e chegar, olha o que nós construímos. Porque Babel é isso, né? Olha o que a gente construiu. Não, eu vou olhar se a gente estiver num ambiente, nossa, muito top, com estrutura top, eu vou falar, caraca, o Senhor foi muito bom. Tipo assim, não tinha como a gente estar aqui, mas a gente está. A Bíblia fala muito sobre o nosso coração, né? Onde ele tá. Sim. E eu acho que isso é fundamental para qualquer plano e projeto que a gente tenha. O meu coração tá no prédio? Sim. Ou o meu coração tá no Senhor? Se o Senhor der o prédio, ô glória. E se o Senhor não der? E se ele disser não? Não. Quero que vocês fiquem aqui. Vai estar tudo bem? O Senhor nos deixou 2 anos e meio, mais ou menos, na sala de uma casa, fazendo culto. Cabia acho que 20 pessoas, e algumas, quando enchia um pouquinho mais, ficavam de pé. E algumas vezes nós somos até cobrados, eu diria, pelo sistema. Tem que ir para um lugar maior, tem que botar uma placa lá na frente. As pessoas nem sabem o que é igreja. Sabe o que o Senhor nos falou? Eu tô escondendo vocês. O Senhor nos escondeu. A gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente não chegou em um lugar grande. Aos olhos dos outros, mas aos olhos do Senhor nós chegamos. Então não te preocupa o lugar. Eu já vi e vejo pessoas com um coração fantástico, com um amor por Jesus, se perder no meio da obra. Sim. O Senhor não vai alisar essa parede, Ele vai alisar tudo. Se tiver muitas luzes aqui, para que a imagem fique melhor, ô glória. Mas não é isso que depende. A presença dele não depende das luzes, do tamanho do prédio. A gente viu milagres acontecendo dentro de uma sala. Pequenininho. O Senhor precisa de corações dispostos e sedentos por Ele, não pelo que Ele pode fazer. Eu creio que tu é um pastor. Se tu for ler, o pastor não tem uma igreja, ele tem ovelhas. Isso. Se tu tem ovelhas, tu é pastor. Pode ter uma ou duas, tu é pastor. Cuida das ovelhas que o Senhor colocar no teu caminho. Cuida das pessoas, acredita nas pessoas, acredita no poder de transformação do Senhor. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, essa pessoa aqui não tem mais jeito. E eu olhava para a vida dela e disse, não tinha mesmo. Uma pessoa que vivia baseada na mentira, né? Era muito difícil a situação. E eu olhei e disse, não, se eu acreditar no que tu tá me dizendo e parece que ser verdade, eu não acredito no poder do Senhor. O Senhor pode transformar. Ele te chamou por pessoas. Ele deixa isso claro quando Ele manda nós amarmos o próximo. Tu ama o teu próximo como tu te ama? Está disposto a abrir mão de coisas até financeiras para ti em favor do outro? Será que quando isso bater na tua porta, tu vai te manter firme ali? A gente foi chamado para pessoas, não para estruturas. E eu não sou contra estruturas. Sim, mas é entender. Isso quebra, isso mata o nosso orgulho, né? Mata. A gente cair num lugar, tipo, não, cara. A gente pode estar aqui no café, a gente pode estar numa sala, a gente pode não ter luz nenhuma, mas se a presença está aqui. Que nem eu falo pros meninos, cara, não importa se vai ter 10, 20, 30 mil visualizações. Se 5 pessoas assistirem,
e a vida delas for impactada por esse episódio, por aquilo que a gente está conversando, cumprimos o propósito. É isso. Cumprimos o propósito. E pra gente encerrar, queria que tu desse uma dica pra quem tá assistindo ali. Queria que tu falasse um pouquinho, desse 3 dicas ali pra uma pessoa que tá assistindo nós de como viver essa vida prática de oração. Incentivar a galera de que existe mais, que existe águas mais profundas, que existe ainda algo pra eles mergulharem. Pensando numa geração nova, numa geração que tá vindo, dicas e cuidados que eles têm que ter. Eu diria que começa por uma decisão. Tudo parte de uma decisão. Colocar Jesus dentro do nosso cronograma. Assim como eu almoço meio-dia, eu posso conversar com Jesus às 13 horas. Estabelecer um tempo para Ele. Saber que Ele não depende de mim, eu dependo dele. Entender que eu não fui chamada para ser grande, eu fui chamada para alcançar pessoas, para que as pessoas sejam resgatadas. Eu diria que a gente precisa ter uma mudança de mente. Metanoia, a palavra fala sobre isso. Ter uma mente renovada. E mergulhar. E mergulhar sem saber da profundidade, mas mergulhar porque se Jesus está ali, Ele está ali, é o suficiente. Glória a Deus. Eu quero falar pra ti, né? Cara, não importa a vida que tu teve antes de Jesus, não importa aquilo que tu já passou, não importa aquilo que tu já fez, Deus tem algo pra tua vida, Deus tem algo especial pra ti, e isso que é especial que a gente tá falando é Jesus, né? Cristo é tudo que Deus pode te dar. Jesus não quer te ver passando por uma vida de vazio. A gente sabe que muita gente pode estar assistindo que nem é cristã, né? Então, verdade. Cara, Deus não quer te ver nas festas, Deus não quer te ver bebendo, Deus não quer te ver vivendo uma vida vazia. Tu sabe que isso não vai te preencher. Jesus quer te ver vivendo uma vida cheia de propósito. Jesus tem uma família pra ti. Jesus tem projetos, Jesus tem planos pra ti. Amém. Então se permita viver isso. Se permita, decide. Cara, eu quero viver os planos de Deus pra minha vida. E a partir do momento que tu decide isso, morre pro mundo. Morre para aquilo que tu já foi. Morre para aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Viva Cristo. Queria que a gente encerrasse agora, tu fazendo uma oração pro pessoal que tá assistindo, para que eles vivam essa estação que o Senhor tem para elas. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos, Pai, e seguimos, na verdade, na Tua presença, Pai. E essa oração, Senhor, que ela vá de encontro, Senhor, a cada coração, Senhor. Que o Senhor instigue, Senhor, nos nossos jovens, Pai, nesta geração, Senhor, algo diferente, Deus, que eles não se contentam com aquilo que eles têm vivido neste tempo, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor faça, Senhor, não só uma visita no coração dos nossos jovens, mas que o Senhor faça morada, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, jovens sendo alcançados pelo Senhor, pela Tua presença, Senhor, porque eu creio, eu vivo, Senhor, e eu creio que existe muito mais para cada um deles, Senhor. O Senhor é suficiente e que o Teu reino, Senhor, ele venha a ser estabelecido, Senhor, não só na vida desses jovens que nós estamos aqui hoje, Senhor, mas de cada jovem, de cada menino e menina, Senhor, que existe nessa nação. Esses aqui, Senhor, representam todos os jovens da nossa nação. Eu declaro sobre eles, Senhor, um tempo de entrega, de intimidade, Senhor, de profundo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Galera, lembrando que nós estamos aqui no espaço da Quero Café. O Instagram deles vai estar aparecendo aqui na tela. Segue eles, vem aqui tomar um café. Tudo aqui é top, cara. O ambiente, não sei mais o que eu tô falando, porque... Olha aí, olha só, segue eles aqui. Então, Tati, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. Muito obrigado por esse coração disposto. Glória e a é Deus. isso, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo.